Devo olhar para onde? Para ti, para ali, para... Ou é indiferente? Estar muito tempo quieto é difícil. Se eu estiver aqui atrás, acho que... Tá, ok. Sempre para aqui, mesmo que aquela câmara ande aí à volta. Está bem, ok. Vamos lá? Força. Para mim é. Não pode ser antes, e portanto acho que não tem a ver com a idade, tem a ver com a experiência, com o currículo, com o perfil das pessoas e portanto acho que qualquer idade é boa desde que estejam cumpridas certas condições. Os responsáveis entenderam que no meu caso, nesta altura, essas condições estão cumpridas, portanto. Eu não penso muito que tenho 60 anos, mas de vez em quando lembro-me. Os minutos propriamente não, mas é algo em que desde que a decisão foi tomada, que pronto, não me sai do pensamento como é normal, não é? E particularmente porque temos que adaptar a forma de trabalhar às condições em que vamos trabalhar. E nós, há um quadro do qual não podemos sair, que é temos um mês para nos prepararmos, dos quais, desse mês, temos 15 dias para treinar, digamos assim, e portanto é claro que, desse ponto de vista, já tenho pensado muito nisso, como é que se vai conseguir encaixar naqueles 15 dias aquilo que é preciso fazer para que a equipa possa começar a jogar, mesmo sendo jogos de preparação, e portanto já pensei até no primeiro treino e na primeira conversa e nisso tudo, mas não está fechado ainda. Algures entre o Natal e o fim de ano, o Presidente da Federação, o professor Manuel Fernandes, fez-me o convite. Eu soube que, na altura, porque ele me informou que esse convite tinha o apoio, digamos assim, de 2 dos vice-presidentes mais relacionados com a área em que eu trabalho na Federação. Portanto, o Rui Frade, que é o vice-presidente responsável pela seleção sénior, e o Miguel Pereira, que é o vice-presidente responsável pela área técnica, pelo departamento técnico. Para mim foi uma surpresa. Porque até essa altura nós nem depois dessa altura não tínhamos falado em nomes nenhuns, tínhamos falado em perfis e fundamentalmente a opção era entre ter um selecionador e portanto convidar alguém nesses termos para fazer este trabalho que é preciso fazer agora no próximo verão, porque inclusivamente é uma competição que, quando a época foi planeada, não estava prevista, não estava agendada, ou termos um selecionador que tivesse um papel mais abrangente na coordenação de todo o setor masculino, das seleções nacionais, na ligação que se quer fazer entre as seleções regionais de formação e as respectivas seleções nacionais, o centro de treino, por aí fora, todo esse trabalho. E a ideia estava em convidar alguém para fazer um trabalho na segunda perspectiva de que eu falei. E nessa perspectiva eu não tive muitas dúvidas que estava meio posicionado para poder desempenhar esse papel. Ou seja, o que eu quero dizer com isto, o convite foi nessa altura, eu pedi algum tempo para pensar, primeiro porque não era um cenário que se me pusesse, depois porque desempenho o cargo de Diretor Técnico Nacional e havia que reunir algumas condições para poder acumular os dois cargos e basicamente o que pensei foi isto, para um trabalho que se limitasse a treinar a seleção este ano, portanto, havia várias hipóteses tão válidas como eventualmente a minha para fazer esse trabalho, para fazer o trabalho que a Federação tem na ideia que o Selecionador Nacional venha a fazer. Sem falsas modéstias, não dizendo que sou o único, mas considero-me bem colocado para o fazer. E também era a única perspectiva em que me interessava trabalhar. Portanto, juntando isso ao facto de ter sido possível reunir
as tais condições para poder continuar a desempenhar o cargo de diretor técnico. Foi, como eu já disse, é quase não sendo uma obrigação, é quase, não é? Eu tenho expectativas que seja fundamentalmente um novo arranque no projeto dos centros de treino. Portanto, como é sabido, a Federação chegou a ter vários centros de treino, quer no masculino, quer no feminino. Isso possibilitou uma melhoria qualitativa do trabalho dos jogadores e das jogadoras mais aptos. E, portanto, a minha principal expectativa é que a instalação deste centro de treino masculino em Ponte Soure seja um fator que leve a que no futuro possamos recuperar aquilo que já tivemos, de modo a podermos enquadrar num mínimo de 3, 4 anos, eu diria 4 anos, um conjunto de miúdos e de miúdas, que são aqueles que nós perspectivamos que podem alimentar as respectivas seleções nacionais num futuro tão próximo quanto possível. Sabendo que o trabalho dos centros de treino é um trabalho para o qual as pessoas não estão muito viradas hoje em dia, estão mais viradas para aquilo que aparece de imediato. Mas, portanto, é um trabalho que é muito mais invisível do que visível. Portanto, vai ter efeitos visíveis, se for bem feito, e eu estou convicto que vai ser bem feito. O trabalho nos centros de treino tem, e é assim que deve ser, visibilidade uns anos mais tarde. Basicamente é isso. Portanto, e quero, obviamente, tenho a esperança que consigamos reunir em Ponte Soure os melhores jogadores, potencialmente, podem não ser os mais eficazes nesta altura, mas os jogadores daquele escalão etário, estamos a falar genericamente do escalão de sub-16, que nós acreditamos que têm maior potencial para vir a integrar a seleção sénior masculina daqui a uns anos. Portanto, não estamos preocupados em dar prioridade àqueles que são, eu não diria melhores, mas mais eficazes agora, não é? Porque é como digo, o trabalho dos centros de treino é para ser avaliado a médio e a longo prazo e não no curto prazo, e muito menos nos resultados que aquele grupo de miúdos vá fazer nas competições em que tiverem inserido. Isso não nos preocupa minimamente. Eu não só espero, como tenho a certeza que vão acrescentar. Portanto, toda a sua experiência, a sua competência e, muito importante também, o serem as pessoas que são. Eu tive a oportunidade, na altura em que me perguntaram porquê o Nuno e porquê o Sérgio, porque reúnem as condições que qualquer treinador, neste caso selecionador, quer reunir na sua equipa técnica. E as palavras-chave aqui são confiança e lealdade. E, portanto, eu sei que o Sérgio e o Nuno Menarte são duas pessoas leais, são duas pessoas bem formadas e, para além disso, são dois treinadores competentes. A acrescentar a isto, têm no trajeto de formação deles como treinadores um percurso que passou por serem jogadores de alto nível, coisa que eu nunca fui, nem médio, e que complementam, digamos assim, aquilo que é o meu trajeto de formação enquanto treinador. Uma das fases da minha vida em que aprendi bastante algumas coisas foi quando trabalhei cerca de 1 ano e meio com o Steve Rocha, que foi um jogador do mesmo nível que eles, e aprendi muita coisa com ele, como acredito que ele também terá aprendido algumas coisas comigo, mas diferentes, não é? Portanto, e uma equipa técnica tem que se basear, para além daquilo que eu falei antes, também, tanto quanto possível, na complementaridade. Agora, eu espero que algum deles seja mais ou menos perito em tecnologias, estou a contar com isso. Não, ainda não, e cada treinador tem a sua filosofia também em relação à maneira como a equipa técnica deve trabalhar, não é? E eu não, apesar de ter que haver distribuição de tarefas e separação de tarefas,
Eu acredito que uma equipa técnica tem que funcionar efetivamente como equipa. E, portanto, nós iremos, quando começarmos a operacionalizar as coisas, iremos encontrando as áreas de intervenção direta no campo e fora do campo, nos vídeos, naquelas coisas todas que vocês sabem que é preciso fazer, os scoutings e por aí fora. Iremos encontrando a melhor forma de ir fazendo aquilo que é preciso ser feito, tão bem feito quanto possível. E, portanto, não tenho à partida uma ideia de eu fazer só algumas coisas, o Nuno fazer só algumas coisas, o Sérgio fazer só algumas coisas. Vamos ter, em princípio, assim, uma primeira conversa mais longa. É evidente que eu tenho falado com eles, não muito, porque para além de eu ter uma ocupação grande na Federação, eles também têm uma vida profissional, felizmente, preenchida, e quem anda ou já andou na competição sabe que o absorvente que é, portanto, estar na competição, e portanto eu também não os tenho querido chatear muito, mas em princípio teremos, se as coisas se conjugarem durante a festa em Albufeira, a oportunidade de começarmos a partir pedra em relação a estas coisas. Mas a minha filosofia enquanto treinador, e é engraçado porque quando eu ainda há pouco referi que tinha trabalhado durante 1 ano e meio com o Steve Rocha, e a primeira pergunta que ele me fez foi: o que é que queres que eu faça? Portanto, nós já nos conhecíamos, quando eu fui treinador adjunto do Benfica e ele jogador. Eu disse: eu quero que tu ajudes a que a gente ganhe o máximo de jogos, não é? E, portanto, a equipa técnica vai funcionar efetivamente como equipa, e é um bocado fazendo a transferência para aquilo que é uma equipa de basquete. Um dia há um a marcar pontos, outro dia há outro, e portanto nós vamos ter problemas para resolver, vamos ter que os resolver em equipa o melhor possível. É claro que vai haver divergências, vai haver opiniões diferentes, e ainda bem, não é? Porque a última coisa que eu quereria era ter Yes-Man a trabalhar comigo. E depois vai haver, quando for caso disso, se houver necessidade de tomar decisões entre opiniões diferentes, bom, neste caso cabe-me a mim, mas acho que é o normal no funcionamento de uma equipa. Sabendo que há outras formas de funcionar. Há equipas técnicas em que há alguns mais compartimentadas à partida. Eu não penso dessa maneira. Eu não quero adiantar muita informação concreta sobre isso, porque está decidido entre nós, entre mim e a direção da Federação, que o momento e a forma de divulgar concretamente que a reestruturação é essa será da responsabilidade da direção da Federação. Qualquer das formas, passa fundamentalmente por dar forma orgânica a algo que já existe na Federação, que é coordenar um conjunto, ou ter uma maior coordenação entre um conjunto de pessoas que já trabalham na Federação e outras que, não trabalhando na Federação, virão a trabalhar a muito breve prazo. Eu não estou autorizado, digamos assim, a falar em nomes, autorizado até por mim próprio, a falar em nomes, mas, portanto, iremos não propriamente criar, mas ter uma maior coordenação e dar, como eu digo, uma forma orgânica mais não rígida, mas mais formal, a uma direção técnica nacional coletiva, da qual eu serei o coordenador e, portanto, assumirei enquanto diretor técnico nacional. Já fizemos uma primeira reunião desse conjunto de pessoas, iremos começar a fazê-las com grande regularidade a partir, em princípio, de finais de abril, princípios de maio, precisamente porque algumas das pessoas ainda não estão ou a trabalhar na Federação ou a trabalhar com o estatuto, digamos assim, com que estarão, mas passa fundamentalmente porque, portanto, eu desempenharei as funções de diretor técnico nacional e coordenador do masculino, além de selecionador nacional. Haverá um treinador a trabalhar em exclusividade para a Federação, a desempenhar as mesmas funções no setor feminino. Terei um diretor técnico nacional adjunto a trabalhar em exclusividade na Federação. Quem é que faz mais parte? O diretor técnico do minibasquete,
o diretor da Escola Nacional de Basquete e o treinador que neste momento que é o Zé Sá, este é dos nomes que eu posso falar, que trabalha connosco na articulação entre a área, o basquete federado e o basquete escolar. Porque nós temos projetos nessa área que vão para além dos eventos que já promovemos, do 3x3 e da Taça CNID. Queremos que esta parceria seja uma coisa mais sustentada. Nas nossas reuniões participarão também, não fazendo parte da Direção Técnica Nacional, mas nas reuniões participarão o Miguel Pereira, como vice-presidente responsável pela área, e a Inês Antunes, que será a secretária. Pronto, basicamente é isto, e a ideia é eu libertar-me de grande parte das tarefas que têm a ver com a área da administração e da organização e da gestão. Continuando, no entanto, a ser diretor técnico nacional, a coordenar esse grupo e, obviamente, a tratar diretamente de muitos dos assuntos, mas numa perspectiva de delegação que é fundamental, até porque a questão nem é o trabalho direto com a Seleção Nacional Sénior, não é? Porque esse é mais ou menos balizado no tempo. É querer-se que o Selecionador Nacional tenha o tal papel mais abrangente que eu falei atrás, e isso só é possível se conseguirmos efetivamente delegar tarefas. Não é propriamente uma novidade, mas é um reforço da organização, digamos assim. Eu acho que ninguém espera que haja mais diferenças do que semelhanças, não é? A não ser, obviamente, na pessoa, não é? Eu acho que um dos piores erros que um treinador pode fazer é querer imitar outro treinador. Agora, do ponto de vista da filosofia e do programa de trabalho, é claro que vai haver muito mais semelhanças do que diferenças, não é? Nós, como é sabido, trabalhamos juntos muitos anos, inclusivamente na Seleção Nacional, e, portanto, não havendo obrigação nenhuma de continuar nada, é claro que a linha vai ser fundamentalmente de continuidade e não de ruptura, não faria sentido nenhum, não é? Até porque, eu já disse isto publicamente e reafirmo, a seleção teve nos últimos 5 anos entregue à pessoa que melhor o podia fazer, portanto não podia ter estado mais bem entregue. Aliás, posso até confidenciar, porque eu acho que o trabalho dos treinadores deve ser feito assim, infelizmente já foi mais do que é hoje. Ainda esta manhã estive a falar um bocadinho com o Carlos Seixas para combinar uma reunião com ele e com o Ivan para falarmos de uma série de questões da continuidade mais próxima, digamos assim, posso dizer até o quê? Fundamentalmente saber, na opinião deles, de tudo aquilo que eles fizeram, particularmente em termos táticos, o que é que resultou mais, o que é que teve mais efeito positivo, não é? Porque, por todas as razões e por mais uma, nós temos muito pouco tempo para trabalhar, não é? Mas, fundamentalmente, porque eu, do ponto de vista da filosofia de basquetebolística, identifico-me, não vou dizer totalmente, porque há sempre pequenas diferenças entre treinadores, mas em termos daquilo que efetivamente dá corpo a uma filosofia como treinador, identifico-me com o Mário Palma. Não, ele falou comigo daquela forma que, eu não sei se o conhecem bem, se o conhecem mal, mas por ele obrigava-me a aceitar. Não, foi... disse-me, sei lá, não me lembro bem das palavras exatas, mas pronto, para além de me incentivar,
Disse-me naquele estilo dele, pá, tens que aceitar, não podes não aceitar. Pronto, basicamente foi isso. Ainda não, por várias razões. Primeiro porque tenho que fazer isso com calma e eu até à festa da Albufeira não tenho a casa arrumada para me permitir começar a fazer aquilo que tenho que fazer enquanto selecionador nacional, para além daquilo que vai na minha cabeça e das papeladas em que ando a mexer e dos vídeos que ando a ver e essas coisas, não é? Mas isso, pronto, é trabalho que eu faço, que ninguém precisa de saber o que eu estou a fazer, não é? Pronto, já tivemos alguns contactos com os jogadores, também não estou muito preocupado com isso, porque eu conheço a maioria deles e a maioria deles conhece-me a mim. Sei que eles próprios também não estão à espera que a seleção funcione de forma diferente do que tem funcionado. Portanto, no campo, aqui os 5 jogadores dentro de campo, no 5 contra 5, poderá haver uma diferença ou outra. E há detalhes que nem faz sentido estarem a ser decididos agora, porque nós nem sequer sabemos, daqui até ao fim da época vai passar muita água por baixo das pontes, e nós nem sequer sabemos agora quem é que estará disponível. E pronto, eu conto que estejam todos, conto poder formar, coisa que nunca foi possível nos 5 anos anteriores, nunca foi possível ter juntos na competição oficial todos os jogadores que, na nossa opinião, formariam o grupo mais forte. Por esta razão ou por aquela, nunca foi possível. Espero que este ano seja, mas não sei se vai ser. E como o nosso leque de recrutamento, especialmente em algumas posições, não é muito alargado, a falta de 1 ou 2 jogadores, portanto, a presença ou a não presença de 1 ou 2 jogadores, pode alterar muito naquilo que vai na cabeça do treinador, porque isto dito desta maneira parece simples, e é simples, o que não quer dizer que seja fácil, não é? Aquilo trata-se de, num mês, conseguir pôr um grupo de jogadores a dar o máximo rendimento possível para procurar ganhar daí a 2 ou 3 dias. Não é? Este é o trabalho que temos pela frente. E, portanto, há decisões relativamente a detalhes, digamos assim, a pormenores, que nem faz muito sentido estar a pensar. Agora, pronto, logo a seguir à festa, tenciono falar não só com um grupo alargado de jogadores, mas também com os respectivos treinadores. Não é? Até porque pronto, nós vamos precisar aqui de um compromisso que possibilite que os jogadores estejam disponíveis, fisicamente vão estar, não é? Mas estejam disponíveis também mentalmente, e para isso temos que reunir algumas condições, de modo a que possam começar a treinar na seleção relativamente pouco tempo depois de acabarem a época competitiva. E isso as pessoas julgam que é fácil, mas não é fácil, porque costuma-se dizer que quem corre por gosto não cansa, mas é mentira, também cansa. Cansa de uma maneira diferente, não é? E cansa fisicamente e cansa mentalmente, mesmo quando se faz por gosto. Como eu digo, eu acho que ninguém acreditaria se eu dissesse que tenho uma lista de 60 jogadores para escolher. E, portanto, o leque de escolha que nós temos é o que é. O não ser mais alargado tem desvantagens, mas também tem vantagens. E eu conheço relativamente bem a personalidade dos vários jogadores. Até porque, como disse, conheço-os há bastantes anos, sigo-os há bastantes anos. E não me adianta muito estar a pensar em que personalidade é que eu gostaria que alguns jogadores tivessem, porque eles têm a personalidade que têm. Ou seja, nós gostávamos todos que todos os jogadores tivessem aquela personalidade que vem descrita como perfeita para ser um jogador de basquete de alta competição nos livros, mas isso não existe, não é? Por outro lado, não é no trabalho da seleção que nós vamos modificar as personalidades dos jogadores. Portanto, aquilo que se vai passar eu tenho que o meu papel é conhecer tão profundamente quanto possível a personalidade dos jogadores e procurar conjugar essas personalidades para que isto depois, como equipa, renda. Portanto, isso passa por
sacar o máximo rendimento possível de cada jogador, mas não numa perspectiva de individual, mas sim numa perspectiva de sacar o máximo rendimento, porque a equipa como um todo, que é algo diferente da soma dos jogadores, não é? Possa ter esse rendimento tão elevado quanto possível. E basicamente é isto. Agora há uma questão que não tem tanto a ver com personalidade, se bem que também tenha, mas não tem a ver exclusivamente com personalidade. Vai estar na seleção quem estiver física e em especial mentalmente 100% disponível para estar na seleção. Até porque, primeiro porque acredito que tem que ser assim, e depois porque nós este ano ainda mais do que em anos anteriores, porque vamos trabalhar menos tempo, por circunstâncias do calendário, não temos tempo para grandes dúvidas, não temos tempo para andar a arrastar dúvidas. Portanto, basicamente a única coisa que eu exijo, primeiro de mim, em primeiro lugar de mim, depois de quem vai trabalhar comigo na equipa técnica e dos jogadores, é estarmos 100% disponíveis durante aquele mês e meio e preparar-nos para estarmos 100% disponíveis, física e mentalmente, em especial, durante aquele mês e meio em que vamos estar a trabalhar juntos. Nós partimos em terceiro. Por ranking, partimos em terceiro. Só há 3, partimos em terceiro. Mas queremos chegar em segundo ou em primeiro. E, portanto, aquilo que é que os adeptos podem esperar? Os adeptos podem esperar uma equipa a dar o seu máximo, uma equipa a dar o seu melhor, com esse objetivo bem concreto. Nós não vamos jogar numa perspectiva de tentarmos apurar-nos. Não, nós vamos jogar com o objetivo de nos apurar, que é uma coisa diferente. Porque tentar, todos tentam. Não, nós temos esse objetivo e eu costumo dizer que aquilo que diferencia um desejo de um objetivo é que o desejo nós desejamos, não é? Nós desejávamos ter este pavilhão cheio ontem, não tivemos, não é? Um objetivo é tenho o desejo, mas tenho um plano para o cumprir também. O nosso plano é, durante aquele mês, preparar-nos o melhor possível para, quando a bola for ao ar no dia 2 de agosto, podermos competir de igual para igual com os nossos adversários. Se vamos conseguir ou não, não sei. Mas o que está ao nosso alcance fazer é preparar-nos o melhor possível para competir e poder ganhar. Depois a competição vai nos pôr no nosso lugar, não é? Agora, com o objetivo claro de nos apurarmos. E também digo desde já que, se por acaso não nos apurarmos, e eu acredito que nos vamos apurar, mas se por acaso não nos vamos apurar, é um objetivo que não foi conseguido. Não é qualquer coisa que íamos em abstrato tentar fazer, não é, olha, paciência. Não é assim. Nós temos aquele objetivo. Se não o atingirmos, é um objetivo falhado. Se o atingirmos, vamos celebrar. Claro, acho que sim, acho que beneficia. Neste momento nós não temos o problema que tínhamos há uns anos atrás, em que havia alguns jogadores, ainda temos um ou outro, mas eu obviamente, até por uma questão de ética e deontológica, não vou estar a particularizar, mas são muito mais residuais os casos de jogadores que eram chamados à seleção e tinham, pouca participação tinham nos seus clubes, participação ativa nos jogos, com muitos minutos e minutos de qualidade. Portanto, esse é um problema que hoje em dia, não estando completamente erradicado, o panorama é bem mais animador do que era há uns anos atrás. E, obviamente, o aumento da competitividade do campeonato, por um lado, a participação do Benfica e do Porto nas competições europeias, por outro. O aumento da densidade competitiva durante a época, passando a fase regular de 22 para 32 jogos, é claro que faz os jogadores evoluir
E, portanto, eu acredito que nós vamos estar mais capazes este ano do que estávamos no ano passado e espero que para o ano estejamos mais capazes do que este ano. Temos um handicap, pronto, que é, e obviamente isso ajuda, que é termos poucos jogadores a jogar noutras ligas. Mas pronto, é como é. E, portanto, aliás, se não tivesse confiança que podemos atingir o objetivo de nos apurar, não me tinha metido nisto. Não é? Portanto, eu tenho confiança e há outra coisa que eu sei, quer dizer, eu quando estiver ali, daquela linha vermelha para dentro, não posso passar. Portanto, aqui dentro, quem vai decidir as coisas são os jogadores. E se eu não tivesse confiança no grupo de jogadores que, à partida, sei que poderá vir a formar a seleção, não me tinha metido nisto, pá, porque acho que não tenho veia de masoquista. Não é? Eu tenho tido alguma informação, não tenho tido uma informação tão frequente e tão sistematizada como gostaria, pura e simplesmente porque não tenho tido tempo e nós não temos estrutura na Federação, como vocês sabem, que nos permita fazer esse acompanhamento de uma maneira mais regular. Mas tenho tido alguma informação e particularmente daquilo que se vai passando com o Betinho, que é evidente que é um jogador nuclear na nossa seleção. Aliás, posso também dizer que muito em breve, logo que o calendário permita, irei, em princípio, com o nosso team manager, que está ali a observar de longe, o Pinto Alberto, fazer uma visita ao Betinho à Itália. E tenho acompanhado aquilo que os nossos jogadores que estão na NCAA vão fazendo. Um deles ainda é sub-20, mas nós temos 4 jogadores já séniores, não sei se algum será já opção para este ano, veremos. E tenho recebido informações de um ou outro jogador que poderá vir a ser jogador português. Por exemplo, ainda há pouco recebi uma informação de França, de um jogador chamado, como é que ele se chama? Valentim ou Valentin, não sei bem, Correia, mas que, no entanto, eu não sei se será possível ou não sequer pensarmos nele, porque ele já foi internacional por França em sub-16 e em sub-18. Portanto, isto são processos complicados com a FIBA, mas pronto, tenho tentado manter informado do que é que se vai passando, mas o núcleo da seleção vai ser constituído, com exceção do Betinho, vai ser constituído pelos jogadores que têm constituído a seleção nos últimos anos. Não é? É claro, é provável que haja uma ou outra, não diria surpresa, mas uma ou outra mudança, não é? Até porque, como disse, ainda falta algum tempo para terminar a época e muita coisa pode acontecer. Espero que lesões, por exemplo, não aconteçam. Não é? E pronto, pode sempre acontecer um caso daqueles, de um jogador que tenha uma explosão de um momento para o outro e que por mérito próprio ganhe o direito, digamos assim, a ser chamado. Há um outro jogador também que normalmente não aparece muito referido, mas que também está a jogar fora e que já fez um período de preparação com a seleção, depois acabou por não ficar porque teve uma lesão perto do período final, que é o Miguel Maria Cardoso. Também tenho sabido o que é que se está a passar com ele. De qualquer modo, ainda não tive disponibilidade para falar pessoalmente com eles. Mas é como digo, eu não estou muito preocupado com isso, porque não só eu os conheço, como eles também me conhecem relativamente bem, portanto acho que por aí não vai haver problemas por o contacto não ter sido feito ainda. Aliás, nos últimos 5 anos, a primeira seleção em que eu trabalhei como adjunto do Mário Palma foi a que conseguiu melhores resultados até agora. Fomos apurados para a fase final do Eurobasket em 2011 e começámos a trabalhar, aliás fomos contratados, digamos assim, só em abril, fim de março, princípio de abril. Pode ser que seja bom augúrio também começar agora mais focado nisto em abril também. Cada vez menos, mas consigo. Continuo-me a dar um gozo grande ver um jogo de basquete despreocupadamente. E de vez em quando, assim, de uma maneira discreta e tal, mando os meus palpites.
Não, eu admiro, pronto, conheço melhor o trabalho de alguns treinadores que provavelmente são aqueles que toda a gente também conhece melhor, porque são aqueles mais mediatizados, digamos assim. Mas não particularmente nenhum treinador, até porque é a tal questão. Enquanto que um treinador de formação, na minha opinião, não deve ter filosofia, pelo menos quando é muito inexperiente. Portanto, os treinadores nos seus primeiros anos como treinadores devem seguir não propriamente uma filosofia, mas um programa de formação. Ao nível dos séniores e ao nível da alta competição não é possível ser treinador sem ter uma filosofia. E portanto o treinador que penso, espero que ele não se chateie por dizer isto, que está entre os melhores do mundo, na minha opinião, cuja filosofia mais me identifica, e isto não tem nada a ver com seguidismo, até porque a nossa relação nem sequer o permitiria, é o Mário Palma. E eu digo isto porque o Mário Palma as pessoas talvez não tenham essa noção, mas fez trabalhos e conseguiu objetivos em circunstâncias em que eu duvido que muitos dos nomes muito mediatizados da modalidade tivessem conseguido fazer. Eu lembro-me da campanha dos anos 90 do Benfica, lembro o trabalho que as pessoas cá não conhecem, mas que eu sei foi feito na Jordânia. E só para vos dar uma ideia, quando nós chegámos à Jordânia, e é claro que aquilo que a seleção depois fez não reflete o nível do basquete jordano, mas quando nós chegámos à Jordânia, a seleção jordana estava para a seleção portuguesa, assim mais ou menos como a seleção portuguesa está para a espanhola ou para a americana. E chegámos a um campeonato do mundo e estivemos a isto de chegar a uns Jogos Olímpicos, e o principal mérito de termos conseguido isso é do Mário Palma. E portanto agora há treinadores cujas equipas eu gosto mais de ver jogar, mas também gostava de ter os jogadores que eles têm, não é? Por exemplo, eu gosto muito de ver jogar o Real Madrid, acho que o Pablo Laso tem feito um trabalho espetacular no Real Madrid, mas também só é possível fazer com aqueles jogadores. Mas ele tem o mérito de o fazer, porque aquilo não basta chegar lá, plantá-los dentro de campo e agora joga, não é? As pessoas têm um bocado essa ideia, mas não é assim. Mas não tenho propriamente assim uma referência, digamos assim, daquela que eu, apesar de não o dizer, sonhasse, gostava de ser como aquele. Não. Nem sequer como o Mário, não é? Porque eu já disse, acho que eu só tenho que me tentar imitar a mim próprio. Todos juntos. Não, é complicado, mas se tivesse que escolher um, o mais decisivo de todos é o lançamento. Portanto, aquilo que, aliás, tem sido uma das nossas grandes pechas. E aqui não falo só da seleção sénior, falo de todas as seleções masculinas e femininas, desde os sub-16 até aos séniores, que é, taticamente vamos resolvendo os problemas, vamos libertando os lançadores para lançar, e em situações confortáveis de lançamento, em que sou eu a bola e o cesto, nós falhamos mais que os outros. E, portanto, desse ponto de vista, diria que se nós conseguirmos subir a nossa percentagem de lançamentos de 10% em relação ao que temos feito, vamos ser apurados. Tá? Obrigado eu.